Fala pessoal, tudo bem? Professor Maurício aqui. Vamos gravar mais um vídeo aí para vocês se prepararem para o ENAD, tá? Vamos ao exercício de hoje. Então, o exercício de hoje, ele foi tirado aí do ENAD 2014, a prova é da Engenharia Mecânica, a questão aqui é 33, tá? Então, ele dá essa viga, né, pra gente, com essas indicações aqui de carga e distância, tá? E fala o seguinte: a figura mostra uma viga biapoiada com cargas concentradas que representam um elemento de máquina. Considere o seguinte, que a força P3 é maior que a força P2, que é maior que a força P1, né? Então, ele até desenhou em tamanhos diferentes. A P3 é a maior, P2 é a do meio e a P1 é a menor de todas, tá? E ele faz a mesma coisa com as distâncias. Ele fala ó, que a 3 é maior que a 2, que é maior que a 1, que é maior que a distância B3 que está aqui. Tá? Então, o maior valor de momento fletor vai estar aonde? É isso que ele quer saber, né? Vai estar no ponto A, no ponto onde tem a força 1, onde tem a força 2, onde tem a força 3 ou no ponto B. Tá? Então, a gente vai tentar descobrir, né, onde que está o momento máximo nessa viga. Tá? Às vezes fica meio complicado a gente analisar com os valores aqui todos literais. Então, qual que é a minha sugestão aqui? Minha sugestão é você atribuir valores unitários. Não precisa nem colocar unidade, não precisa colocar nada. Valores unitários, tá? Então, por exemplo, olha só. Eu vou colocar aqui, ó, um valor igual a 1 para a carga P1, tá? Ela é a menor. Então, a carga P2 e a P3 é um pouco maior que essa. Então, o que eu vou fazer? Olha só. A P2 vale 2 e a P3 vale 3, tá? Essas são as cargas. E vou fazer a mesma coisa para as distâncias, né? Então, a menor de todas é a distância B3. Então, olha só, coloquei aqui em vermelho para ficar diferente, ó, a força ou a distância B3 vale 1. Então, as outras eu vou colocar 2, 3 e 4. Olha só, 2, 3 e 4. Essa é a distância, né? Então, totalizando aqui o L da nossa viga, uma distância igual a 5, tá? Repito, são valores unitários, eu não preciso nem colocar unidades. O que eu vou fazer? Agora eu vou resolver a viga. Né? O objetivo é achar o diagrama de momento fletor para poder responder aqui qual que é o item correto. Então vamos lá. Para eu conseguir desenhar o diagrama de momento fletor, eu preciso calcular primeiro as reações de apoio. Veja que o próprio exercício já indicou aqui, ó, que tem uma reação vertical no ponto A e uma reação vertical no ponto B. Eu vou determinar essas duas reações, né? Sem elas não dá para a gente fazer o diagrama, tá? Então, primeira coisa, a reação. O que eu vou fazer? Vou direto para a soma em Y. Estou pulando a soma em X porque ela não vai ajudar em nada a gente aqui, né? Então, a soma em Y, RA está para cima, positivo, menos 1, menos 2, menos 3. De onde saiu? Aqui, ó, 1, 2 e 3 estão para baixo, coloquei menos. E o RB, positivo, indicado para cima, igual a zero, tá? Fazendo essa soma, RA mais RB vai dar igual a 6, né? 1 mais 2 mais 3 dá 6. Ainda não resolvi a reação. Eu preciso escolher um ponto para a gente calcular a reação, para a gente calcular a soma de momentos nesse ponto e aí tirar uma dessas reações, tá bom? Então, vou escolher aqui o ponto A, fazer uma soma de momentos no ponto A sendo igual a zero, tá? Então, tá aqui o ponto A, onde está essa bolinha vermelha, é o nosso ponto de referência, como se fosse um polo para gente, tá? Eu estou adotando aqui, turma, sentido horário positivo. Se você quiser adotar sentido anti-horário positivo, também dá tudo certo, sem problema, é só uma questão de convenção, tá? Então, vou pegar a carga, que vale 1, vezes a distância, que vale 2, ó, 1 vezes 2, né? Sentido horário, deixei positivo. Vou pegar a carga, que vale 2, vezes a distância, que vale 3, até o ponto A. Então, apareceu 2 vezes 3. E eu vou pegar a carga, que vale 3, e vou multiplicar pela distância, que vale 4, ó, 3 vezes 4. E eu vou pegar a carga, que é RB, né? Anti-horário agora, apareceu menos, vezes a distância, que é 5, tá bom? Ao resolver essa continha, a gente vai ter um RB, reação vertical no ponto B igual a 4, e a gente vai ter uma reação vertical no ponto A igual a 2. Veja, né? O total de carga que entrou, 6, e dividiu, né, de maneira proporcional para o ponto B e para o ponto A. Para o ponto B veio 4, para o ponto A veio 2. Por que veio mais para o ponto B? Porque as cargas maiores estão mais perto do ponto B, ele sofre mais, tá bom?
Agora você pega, indica esses dois valores aqui, ó, né? Então RA vale 2, RB vale 4, e a partir dessa configuração eu faço o diagrama de momento fletor, tá bom? Então na próxima tela, ó, a gente vê aí preparado para fazer o diagrama de momento fletor. O que eu vou fazer para facilitar, né? Ele chamou de ponto A e de ponto B, aí eu trouxe aqui, ó, ponto C, ponto D, ponto E, para a gente ter os trechos, tá bom? E eu trago uma linha aqui, né, com todos esses pontos identificados, A, B, C, D e E, tá? E eu vou fazer o diagrama dessa viga. Então essa é a representação da nossa viga, tá? Então a gente vai fazer o diagrama de momento fletor. Turma, eu vou fazer aqui de uma maneira mais rápida, tá? Veja, não tem carga distribuída, só tem cargas concentradas, não tem nem momento aplicado nos pontos, então fica super fácil você fazer de uma maneira mais direta, né? O que é uma maneira direta? Momento é força vezes distância, tá? Força vezes distância. Então você escolhe, por exemplo, aqui, ó, que você vai fazer o diagrama de A para C, depois para D, para E, ou seja, da esquerda para a direita, tá? Então, olha só, no ponto A tem algum momento aplicado? Não. Então, você está começando a viga, não tem momento aplicado, o momento aqui no ponto A tem que ser 0. A mesma coisa eu posso falar para o ponto B. Ponto B é a outra extremidade da viga, eu poderia começar aqui da direita para a esquerda. Então, nessa extremidade, tem momento? Não. Quanto que vale o momento no ponto B? 0. Então, eu já trago para o nosso diagrama, ó, 0 no ponto A e 0 no ponto B. Tá bom? 0 e 0. Agora eu vou colocar os valores intermediários, fazendo a força vezes distância. Então, vou da esquerda para a direita, aqui no ponto C, ó, onde está essa bolinha, é a nossa referência. Eu vou pegar a força. Qual que é a força que eu vejo aí do lado esquerdo? A força que eu vejo, a única que eu vejo, é a reação aqui, RA, que vale 2. Então, essa reação 2 vezes a distância até o ponto C, que vale 2, me dá um momento igual a 4. Tá? Então, ó, momento C, 2 vezes 2 é igual a 4. Tá? Eu levo esse valor para o diagrama, eu faço uma reta do valor 0 até o valor igual a 4. Por que reta? Porque toda vez que tiver cargas concentradas, o diagrama da cortante, que seria anterior, é constante, e o diagrama do momento é primeiro grau, tá? Então, o momento é sempre um grau acima. Então, sempre que eu tiver cargas concentradas apenas, o diagrama de momento é uma reta, tá? Veja, turma, esse é o valor de chegada no ponto C, 4. O valor de saída, ele é igual, né? Se não tiver nenhum momento aplicado no ponto. É o caso aqui, tá bom? Então, ó, não tem momento aplicado no ponto C, né? Não tem indicação de momento aí. Então, se tivesse indicação de momento, o valor de chegada e de saída seriam diferentes. Como não tem, esse 4 é tanto o valor de chegada quanto o valor de saída do diagrama. Aí eu vou para o próximo ponto. Ponho a bolinha aqui no ponto D, certo? Bolinha no ponto D, e faço força vezes distância até o ponto D. Turma, tudo que ficou para trás. Então, volta lá no começo, olha o R2, o RA que vale 2. Qual que é a distância até chegar no novo ponto de referência? A distância é 3, então vai ficar 2 vezes 3, tá? E que mais que aparece agora? Aparece esse 1, tá vendo que esse 1 tá para baixo? E a distância de 1 até o ponto D? Esse aqui vale 3, aqui vale 2, a distância vale 1. Olha só como eu escrevi aqui, ó. Momento no ponto D é 2 vezes 3, 2, a distância 3, menos 1, que é a carga, vezes 1, que é a distância. Então, o que eu estou adotando aqui, turma? Ó, o ponto D está aqui, a minha referência. Se a ponta é jogada para cima, que é o caso aqui do 2 vezes 3, eu deixo positivo. Se a ponta é jogada para baixo, né, que é o caso desse 1, eu coloco o valor negativo, tá? Essa é a minha convenção. Então, ponta para cima, positivo, ponta para baixo, negativo, tá bom? Sempre em relação ao ponto de referência. Levo esse ponto aqui, esse valor 5 lá para o gráfico. Né? Esse é o valor de chegada no ponto D, né? Faço a união por meio de uma reta, porque só tem cargas concentradas, tá bom? Esse é o valor de chegada. O valor de saída do ponto D é o mesmo. Por quê? Porque no ponto D não tem nenhum momento aplicado, tá bom? Faz a mesma coisa para o ponto E, a bolinha está no ponto E, veja só, do ponto A até o ponto E vale quanto agora? Ó? Vale 4.
Então, você vai ter aqui um 2 vezes 4, tá? Deixa eu colocar aqui a equação para ficar mais fácil de vocês verem. Ó. 2 vezes 4. 2 esse aqui e a distância 4 aqui. Depois, essa carga 1 que está empurrando a ponta para baixo. Qual que é a distância dela até chegar no ponto E? Né? Então, ó, daqui para cá ó, tem 4, né, o total. Você desconta 2, sobra só 2, tá bom? 4 é do ponto A até o ponto E e estou tirando 2, que é a distância do ponto A até o ponto C, tá bom? E a próxima carga que aparece é 2, também empurra a ponta para baixo. Qual que é a distância? Olha só, 4, que é a distância total, menos a distância de 3, que dá 1, tá bom? Resolvendo essa continha dá 4. Então eu marco com uma reta e faço a união e dá, né, 4 aqui. E o último ponto? Pessoal, o último ponto eu sei que é 4, eu sei que é 0, é só unir com uma reta. Né? Se eu ficar na dúvida, eu pego aqui do ponto B, né, faço da direita para a esquerda, pega esse 4 aqui e multiplica pela distância. A distância dá 1. Tá vendo que o 4 empurra a ponta para cima? É positivo. Então você vai unir aqui com esse 4, ó, bonitinho o nosso diagrama. Agora, com o diagrama em mãos, eu consigo voltar no enunciado e responder a questão para vocês. Olha só. Está aqui o diagrama, ele quer saber onde que está o momento máximo. Está no ponto A? Não, ponto A é 0. Está no ponto B? Não, ponto B é 0. Está na carga P1? P1 é essa daqui, então seria nosso ponto C é 4, não é? Está no P3, que é esse aqui? Não. Está onde? Está aqui nesse P2, tá bom? Então, o momento máximo vai estar na posição da carga P2, tá? Então, esse aí foi o exercício 33 aí do ENAD 2014, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Até mais, turma.